Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão quem vos fala, mais uma vez aqui, né, após um tempo aí, ao vivo no Instagram, para a gente falar do amor de Jesus, né? Falar do amor de Deus. O pessoal que já está chegando aí, Deus abençoe a vida de vocês, todos os irmãos que já estão aí participando desta live aí. Peço aos irmãos que possam compartilhar essa live, porque estarei com um grande homem de Deus aqui hoje, lá de Angola, um país da qual é a minha segunda casa, é o país que eu mais já estive pregando o Evangelho, que é Angola. Tenho muitos amigos nessa cidade, e inclusive o que vai entrar aqui agora é um grande homem de Deus, é um amigo que Deus me deu. Nos conhecemos lá em Angola, é um homem muito respeitado e tem um conhecimento poderoso em Deus, né? Seu irmão também é um grande pregador do Evangelho. Pastor Jorge é um grande homem de Deus. Titi, dá um jeitinho aí, que minha filha minha filha tá com... Eu tô com uma parte boa aqui fica entre a sala e a cozinha aqui, e aqui é bem melhor para fazer a live por causa da internet, né? Ela tá esquentando um negócio aqui, tá saindo uns barulhos. E eu estou com meu amigo pastor Sadraque, é um grande homem de Deus, e eu espero que você possa compartilhar essa live aí com as pessoas, com os irmãos. Compartilha aí, porque sabe que o Instagram agora tá limitando, né, o nosso alcance, está limitando o alcance do nosso Instagram. Muitas pessoas reclamam que mesmo quando eu estou ao vivo, as pessoas não conseguem, o Instagram não notifica elas que eu estou ao vivo aí fazendo uma live. Então, é muito triste, porque se fosse algo talvez de pornografia, se fosse coisas erradas, eles estariam aí, né, notificando todo mundo aí, e a live dessas pessoas estaria aí com 3, 4, 5 mil pessoas. É igual, a gente já chegou a estar aí fazendo a live, mas infelizmente nós fomos aí, estamos passando por esse processo aí com o Instagram. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Deixa eu ver se ele já chegou aqui, o homem de Deus. Pastor Sadraque já está por aqui, esse grande homem de Deus. Vamos ver se ele já aceita a nossa solicitação aí. Pastor Sadraque, mandei a solicitação, tá aí. Pode ser, homem de Deus. Tudo bem, homem de Deus? Pai, Senhor, graças a Deus, tudo na bênção. Glória a Sou o senhor Deus. que não é para Angola, pai. Vou voltar com você. Essa é, de fato, eu sempre disse isso, não vou negar isso nunca. É minha segunda casa aí, eu amo os angolanos, amo Reverendo Francisco, Amém. o Pai Abraão, Reverendo Neves, o senhor mesmo, seu irmão, pastor Jorge, que é um grande pregador. O Jorge tem um segundo nome, que eu esqueci Batista. agora. Jorge Batista, prega demais, é uma bênção esse homem de Deus. É. São gente que eu tenho um grande estima, né? Um respeito muito grande. Pastor Edgar Manuel, meu amigo, né? Foi ele que iniciou toda a minha jornada aí em Angola. Então, eu louvo a Deus, né? E para quem não sabe aí, pastor Sadraque, as pessoas que estão aí online aí, elas talvez não saibam, mas aqui no Brasil é 8h15, em Angola já é meia-noite e 16, né? Meia-noite e 16. São 4 horas de diferença. Então, Certo. eu louvo a Deus por essa oportunidade. Homem de Deus, é uma honra estar com o senhor aqui, junto nessa live aí, para a gente poder falar um pouco de fé, né? Que, de fato, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que a gente espera, né? E seja muito bem-vindo. Pastor, se apresenta aí para esses homens de Deus, as pessoas que estão aí nos ouvindo e conhecendo aí o senhor pelo meu Instagram aqui pela primeira vez. Apresenta aí seu nome, de onde o senhor é e o que o senhor está fazendo no atual momento agora. Ok. Sadraque Manuel Lufo Nkende é meu nome, aqui de Angola, né? O pessoal do Brasil gosta muito de referir o continente de África, né? Uhum. Estamos aqui trabalhando na Assembleia de Deus, no Ministério Cafarnaú, aqui pastor de uma congregação Jesus e pastoreando a congregação, pastoreando
Escola do Pregador, a Turma da Palavra, dirigindo outros projetos. Estamos aqui, então, a servir nessa nossa pátria amada que é Angola, né? Onde o pastor Júnior Travão teve muitas vezes abençoando, bastante conhecido aqui na nossa pátria, no nosso país, bastante amado também por ser um pastor muito simples, muito, né, dedicado também aqui a Angola e ao trabalho. Certamente já faz mais de um ano que não vem e o pessoal questiona. Está muita gente aí a perguntar para ver o sinal, pelo menos aqui no live, só tenho recebido vídeos. Então aqui fala Sadraque Manuel, vamos ter essa conversa. Já está aí angolanos também a entrar. Meu irmão Garcia, que vive no Brasil, também a entrar. Deus abençoe. Estamos aqui para ter essa conversa. Fé, da fé. E cremos piamente que vidas serão abençoadas falando desse tema e aplicando esse tema para a vida, para o ministério e para outras áreas, né? Glória a Deus. Estou vendo muita gente aí de Angola chegando aí. Os amigos, homens de Deus. Saudade. Saudade. Aqui já são. Aqui é quinta-feira, né? Já é quinta-feira. Já é quinta-feira. Então aí, Pastor Sadraque, eu queria começar com o senhor com uma pergunta. Existe, pelo menos aí biblicamente, né? Existe a fé salvífica e a fé como dom também. E as pessoas Sim. O ser humano, mesmo sem Deus, ele tem uma fé natural. Eu creio que vai dar certo, eu vou lá e sei que vou ter uma boa resposta. São a fé natural. Mas, na verdade, hoje, qual seria a fé que vai nos conduzir ao céu? Qual é a fé que vai nos levar à salvação? Qual é a fé que eu tenho que ter para continuar sendo salvo, né? Para a certeza que eu sou um salvo, e a fé, com certeza, ela caminha junto com isso, porque se eu tenho fé, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a quem eu tenho servido, e eu queria fazer uma pergunta ao senhor: qual é a fé que vai nos conduzir à salvação? Qual é a fé, que tipo de fé vai nos conduzir até o céu? O pregador perguntou e já responderam. Aí, na verdade, a fé, quando olhamos para o prisma da fé, precisamos saber que existe a fé em que eu creio e a fé pelo qual eu creio, né? Esta distinção é importante, né? A fé pelo qual eu creio, a fé em que eu creio. Quando Jesus elogiava, grande é a tua fé, é a fé pelo qual, né? Pelo qual eu acreditava em alguma coisa. Agora, a fé em que eu creio, né? É essa fé na palavra, essa fé na certeza de que o que a Bíblia garantiu é verdade. Eu tenho fé de que está escrito, e a palavra de Deus, né? Essa fé que Paulo chama fé que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Esta, sim, é a fé para a salvação, é a fé da salvação, é a fé na palavra, né? É a fé na pregação. E Deus escolheu, então, a pregação para, por meio dela, salvar os homens. Então, essa é a fé que salva. Agora conhecemos outros homens que têm a fé pelo qual ele crê, fé baixa, fé média, fé grande. Então, essa fé pode viabilizar muitas coisas na vida, pode viabilizar certezas, né, na vida, mas a fé para a salvação é a fé em que eu creio. Nesse caso, a fé, né, na palavra. Na palavra. E Judas 1,6 diz que nós recebemos ele entregou uma fé aos santos, né? Ele deu essa fé aos santos, ele nos deu essa fé. E é justamente isso que nós não podemos perder. Como Paulo disse em Timóteo, Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Parece que Paulo dá uma ideia que, como crente, eu posso perder muita coisa, eu posso perder dinheiro, eu posso até perder a saúde, eu posso até perder... Paulo já está falando isso antes de morrer. Ele diz: eu vou perder a vida, mas a única coisa que eu não vou perder e não perdi foi a minha fé. Ou seja, ele combateu o bom combate, o combate das guerras espirituais, até mesmo trazendo para o mundo material, onde Paulo encontrou muitos adversários físicos, mas influenciado por forças malignas. Ou seja, ele combateu o combate, ele terminou a carreira, ou seja, entrou vencedor
e ele vai sair vencedor daquele combate, porque o diabo não destituiu, não arrancou ele da presença de Deus, e ele terminou como ele foi salvo ali indo de caminho para Damasco, encontrou com Jesus, ou Jesus mostrou aquele encontro com ele, salvou a Saulo, e ele terminou como um ser salvo, ou seja, ele guardou a fé. Então é muito importante para as pessoas que querem ir ao céu, guardar justamente aquilo que Deus lhe entregou. Fazendo uma analogia, você acha que hoje as pessoas elas estão mais preocupadas com aquilo que elas têm ou com aquilo que Deus as deu para que elas guardassem como a fé? Porque santidade a gente Sim. busca, mas a fé Deus nos entregou. Você acha que as pessoas estão mais preocupadas na atual conjuntura com aquilo que é delas ou com aquilo que Deus as entregou? Eu penso que isso se baseia, e é muito claro, pastor Júnior, porque é a questão do conhecimento também, né? E essa que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. E a dimensão do acesso que temos à fé é a dimensão do conhecimento também. Hebreus 11, que é o texto que o pastor usou no anúncio da nossa conversa, ela começa a dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem, né? Não veem, porque os antigos alcançaram testemunho. Nota que a fé sempre esteve presente na comunhão dos santos, dos salvos. A fé sempre esteve presente. Os antigos alcançaram testemunho por meio da fé. Ou todas aquelas coisas que na atual conjuntura nós a preservamos, são coisas que a fé que a gerou, né? Todo o testemunho de santidade, de pureza, de justiça, de resistência, de resiliência, são todas elas nascidas da fé. Ou a fé é mãe de todas elas, né? Às vezes nós cuidamos muito do efeito, mas esquecemos a causa, e a causa de todas as coisas boas em Deus é a fé. Aí, quando nós lemos Hebreus capítulo 11, pastor, nós compreendemos que existe pelo menos dois grupos da fé aqui. Existem dois grupos da fé que precisamos prestar atenção neles. Primeiro, nós temos pessoas aqui em Hebreus capítulo 11 que são pessoas que pela fé alcançaram testemunho, ou a fé os honrou. A fé que eles receberam é uma fé que lhes honrou. Eles foram honrados pela fé. Tiveram milagres, tiveram sinais, tiveram prodígio. A fé honrou eles. Mas Hebreus 11 termina com uma lista de pessoas que foram mortos, foram presos, sofreram, levaram chicote, passaram por escárnio, mas eles ainda se preservaram a fé. Ela começa com uma lista de pessoas que foram beneficiadas pela fé, e a fé lhes trouxe testemunho, e termina com uma lista de pessoas que parece que sofreram, mas ainda assim preservaram a fé. Então temos dois grupos da fé: os que foram honrados pela fé e os que honram a fé. A verdade é que se a fé que eu tenho não me honrar, eu posso honrar a fé. Então temos dois grupos da fé. Se a fé não me honra, eu honro a fé. É como se um casamento, no bem e no mal, há momentos que a fé vai lhe trazer honras, mas há momentos que você que vai levar honra à fé. Há momentos que você vai receber a cura de um câncer, a fé te honrou. Mas há momentos que alguns, mesmo tendo fé, o câncer vai levar à morte. Eles honraram a fé, porque na cama do hospital, eles terminaram dizendo: Senhor, a ti entrego meu espírito. E eles morreram honrando a fé. Então, são os dois grupos da fé. Se a fé não me honra, eu honro a fé. Eu terei momentos na vida em que a fé vai me honrar, mas terei momentos que eu vou precisar honrar a fé. Inclusive, aqueles homens que foram honrados pela fé em muitos momentos do ministério, chegou momentos na vida que eles tiveram que honrar a fé. Paulo foi muitas vezes honrado pela fé. Milagres, doentes a ser curados, seu lenço a curar. A fé estava honrado. Mas chegou no momento em que ele sabia que a tropa pretoriana não ia lhe largar, ele iria morrer. Disse: Timóteo, vem depressa, você poderá não me encontrar. E disse: guardei a fé. Em outra palavra, a fé me honrou todo esse tempo do meu ministério. Mas chegou o momento que eu é que devo honrar a fé. Porque os ímpios olham para nós muitas vezes. Provavelmente temos aqui pessoas na nossa live que estão a dizer: mas eu estou a orar, milagre não está a acontecer, estou a buscar, as coisas estão a piorar, clamei, mas minha prima, minha irmã morreu de coronavírus. Sim, se a fé não te honrou, é o momento de você honrar a fé. As pessoas têm de saber que se a fé não me trouxe nada, eu levei alguma coisa à fé. Levei a fé testemunho, levei a fé resistência, persistência, na confiança em Deus, de que se essa vida não me trouxer benefícios, eu tenho a eternidade que me trará benefícios maiores do que essa vida pode oferecer. Então, eu percebo a fé dentro desse prisma. Se a fé não me honra, eu honro a fé. Rapaz, é muito forte isso aí.
E na verdade, se a gente honra a fé, a gente honra quem a deu, né? A gente honra quem nos entregou, a gente acaba honrando a Deus de fato, porque de fato foi Ele que nos entregou essa fé. Então, isso aí trazendo a miúdo, sintetizando tudo isso que o senhor acabou de falar agora, isso quer dizer que vai ter momentos da nossa vida ministerial ou da vida cristã que Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar, mas vai chegar um momento também que nós vamos ter que honrar a Deus. Ou seja, Deus vai honrar a gente, dizendo sim para nossas orações, mas no momento que Deus disser não para nós, não nos responder, com certeza a gente vai continuar honrando Ele. Vamos ter que dar honra a Ele, porque Ele está no controle de tudo. É como eu sempre digo, pastor Sadraque, da oração do Pai Nosso, quando Jesus disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso quer dizer, eu entendo o seguinte, isso quer dizer que eu clamo, eu peço, dentro da minha oração existe uma vontade, é a minha vontade, é o desejo, que eu estou injetando ela diante de Deus. Senhor, me cura. Senhor, abre uma porta para mim. Senhor, gera esse milagre. A verdade, Deus vai ouvir. Mas o que Jesus está dizendo, que no final, a vontade que vai prevalecer será a vontade de Deus. E às vezes são essas partes que as pessoas não entendem. E é justamente o que o Senhor disse. Ou seja, vai chegar um momento que eu vou clamar e Deus vai me ouvir e vai realizar. Deus vai me honrar. E Deus pode me honrar publicamente, diante de todos. Mas vai chegar um momento que Deus vai dizer não para mim. Deus pode ouvir e, de repente, não responder. Por exemplo, você observa Moisés. O próprio Moisés fez todo aquele trabalho para Deus. Deus mandou ele tirar o povo do Egito. E, lógico que pela desobediência de Moisés, quando Moisés feriu a rocha pela segunda vez, Deus disse: por causa disso, você vai ver a terra prometida, mas não vai entrar. Mas mesmo assim, Moisés não deixou de honrar a Deus. Ele continuou honrando a Deus. Ou seja, quem lhe deu toda aquela missão, Moisés não murmura, ele honra a Deus. Então as pessoas que estão nos ouvindo aqui, mesmo sendo homens de grande fé, mesmo sendo homens que realizam grandes feitos, pode chegar o momento da fé lhe honrar, mas vai chegar um momento, como o pastor Sadraque disse, de eu e você honrar a fé. E honrar a fé não é murmurando, não é questionando, é entender que a vontade de Deus prevaleceu. Pastor Sadraque, se as pessoas tivessem em mente que Deus está no controle de todas as coisas, eu acho que elas não murmuravam. Se elas têm o discernimento, entende que o diabo não pode fazer nada se Deus não permitir, a menos que eu viva uma situação em que eu estou dando essa legalidade para Satanás, que eu dê essa liberdade para o diabo atuar. Mas o diabo não pode chegar aqui e falar: eu vou matar o pastor Sadraque, eu vou matar o trovão, sem ele pedir uma permissão a Deus. O diabo não me toca se Deus não permitir. Deus permitiu o diabo tocar em Jó, mas não permitiu o diabo tirar a vida de Jó. Então as pessoas precisam entender isso, que só Deus é que está no controle de todas as coisas. Então, as pessoas acham que por acontecer alguma coisa com elas, Deus não honrou a sua fé, Deus não ouviu a sua oração, mas não respondeu, não quis honrá-lo. Então, sintetizando o que o Senhor disse, é um momento que vai ter momentos na nossa vida que Deus vai nos honrar, mas vai ter momentos na nossa vida que, mesmo com o não de Deus, nós vamos ter que honrar ao Senhor. Foi muito forte essa palavra que o senhor colocou aí, foi extraordinário. Existe um momento que é interessante, meu pastor. É interessante o que o pastor colocou, né? Essa questão de honrar. Às vezes é muito mais tremendo. É difícil falar isso muitas vezes desse lado. E nós passamos, o pastor conhece aqui no nosso país, nossas dificuldades, que em alguns aspectos também não são diferentes do Brasil, e que, pela graça de Deus, o Brasil está sofrendo essa revolução política e penso que vai mudar, né, o campo social também do Brasil, né? É interessante que o pastor citou Jó, e para mim é um dos maiores exemplos de fé, de honrar a fé. Quando nós olhamos para isso, eu estava numa live anterior, né, no Zoom, e eu falei que chegará, a Bíblia diz, a melhor coisa, né, a maior bênção é dar do que receber. Às vezes nós queremos receber algo da fé, mas não queremos dar nada da fé, não queremos acrescentar coisa alguma. E muitas vezes
Quando Deus nos coloca nesse momento, nós estamos a entrar para uma fase do melhor, né? Estamos a entrar para o melhor da nossa comunhão com Deus. Deixa eu pegar aí o personagem Jó, que é dos mais interessantes quando falo de fé, aí que o pastor Júnior Trovão referiu. Não só, meu pastor, Jó era o homem que Deus honrava e até Satanás sabia. Satanás foi, se apresentou a Deus e diz assim, olha, Jó só te adora porque tu lhe deste tudo. Tu lhe cercaste de riqueza. Satanás até sabe falar, né? Ele diz cercaste de riqueza, porque Deus coloca a riqueza fora, é cercar, né? Ele só não sabia que ele preencheu ele de fé. Colocou riqueza fora, cercar, mas ele preencheu de fé. Então Satanás só vê o que Deus coloca fora. A riqueza, a bênção, a saúde, os filhos, tudo que ele cercou Jó. Mas ele não sabia o que preenchia Jó, que era a fé. Disse, epa, tu lhe cercaste de riqueza, por isso ele te adora. Tira tudo quanto lhe cercaste, tira a riqueza, tira tudo, e vê se ele não blasfema de ti na tua face. Jó era completamente honrado por Deus. Uma mulher abençoada, 10 filhos abençoados, riqueza, era o homem mais rico. Jó combinou duas coisas praticamente difíceis no nosso tempo. Riqueza e crença. Ele era o mais crente e o mais rico, né? Porque às vezes é difícil. Quando alguém é muito crente, não é rico. Se alguém é muito rico, não é crente. Mas Jó não. Jó era muito rico e muito crente. O mais rico e o mais crente. Ele combinou essas duas verdades. E então Satanás estava a propor a Deus que ele só era crente porque era rico. Deus diz não. Jó só é rico porque é crente. Diz não. Jó só é crente porque é rico. Deus diz não. Ele só é rico porque é crente. Então vai lá. Tira a riqueza para ver se ele não perde a crença. Deus aceitou o desafio certamente. Vai, toca em tudo, tira tudo. Vamos ver se a fé sai. Naquele momento, Deus estava a provar para Satanás que não era a riqueza a base da fé de Jó. Era a fé de Jó a base da sua riqueza. Se você destrói, né, a riqueza, a fé era a base e prevalece. Então foi o que Satanás fez. Tirou tudo quanto Jó tinha, Jó caiu de joelho e adorou. A fé prevaleceu. E Jó provou que não era a sua riqueza a fonte da fé, mas era a sua fé a fonte da sua riqueza. Aí Satanás volta a segunda vez e disse, não, tira a saúde porque ele vai blasfemar. A fé dele está na saúde, tira a saúde. Aí Deus permitiu a segunda vez, Satanás tirou a saúde e a fé prevaleceu. Jó provou que não era a saúde a prova da sua fé, mas era sim a fé a prova ou a fonte da sua saúde. E isso questiona muito das nossas pregações hoje, né? Há muita gente que só tem fé porque tem saúde, só tem fé porque tem marido, só tem fé porque tem filhos. Deus tem ele abençoado. Se tudo isso sair, a fé desaparece. Aí Satanás tirou tudo que Jó tinha, mas Jó permaneceu crente para dizer o seguinte: um dia a fé me honrou, mas chegou o dia de eu honrar a fé. A mulher de Jó veio. Há muita gente que critica a mulher de Jó e tal, mas a mulher de Jó resistiu até um nível em que muitos de nós não resistiriam. A mulher de Jó não blasfemou de Deus quando perdeu os 10 filhos. Ela só falou mal quando estava a perder o marido. Só no momento que estava a perder o marido. Ela também era resistente, mas não resistiu o máximo, né? Aí foi para Jó e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Permanece fiel. Disse: como fala uma louca, falas tu. Deus nos deu, Deus tirou. Vê como é que Jó coloca. Satanás no livro de Jó só aparece na narrativa e na conversa com Deus. Jó nunca se referiu a Satanás no que ele estava a passar. Ele sempre dizia: Deus deu, Deus tirou. Deus me castigou, Deus... Ele colocou sempre Deus, porque aquilo que o pastor Júnior Trovão disse, que Satanás não tem legitimidade de tocar em nós se Deus não permite. Se Satanás tocou, é porque em algum momento Deus disse: vai e toca. Então, o conhecimento desta verdade faz com que eu não blasfeme de Deus, porque eu sei que tudo no final é plano de Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. E se Deus permitiu esse mal faz parte da sua produção em torno da minha vida. Eu preciso glorificá-lo, preciso adorá-lo. Adorar não é ignorar que a dor, não. É você sentir a dor, mas apesar da dor, glorificá-lo. É sentir o problema, é chorar. Não é se há pessoas que dizem: não, adorar não chora. Não, chora. Jó chorou, Jó lamentou, Jó amaldiçoou seu dia, mas não atribuiu culpa a Deus. Antes ele acreditou que eu tenho um Deus que dá, e se ele quiser tira, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. Então Jó é um professor da fé para muitos de nós hoje. É um professor de que a vida em Deus é feita também de desafios. Deus prova porque ele quer nos aprovar e nos levar para uma dimensão maior de fé. Nota que quando Jó resistiu ao momento da falta, ao momento das doenças, o que Deus trouxe depois é uma honra maior, 2 vezes mais.
ficou 2 vezes mais rico. Porque se a riqueza que eu perco não mata a fé que eu não perco traz 2 vezes mais riqueza. É aí que eu preciso permanecer na fé de que Deus é a fonte de todas as coisas. A fé nele também se torna a fonte de todas as coisas que eu preciso. Então, com Jó, podemos aprender uma lição tremenda, meu pastor. Rapaz, é forte, hein? Se a riqueza que eu perco não mata a minha fé, então a fé que eu tenho, com certeza, vai trazer 2 vezes mais o que eu havia perdido. Isso é extraordinário. Aonde o pastor Sadraque falou com muita maestria, aonde Jó perdeu a riqueza, mas não perdeu a fé, porque a sua fé não estava baseada na sua riqueza, mas a sua riqueza estava pautada na sua fé. Amém. Então, Amém. é interessante que não foi a riqueza que produziu a fé, foi a fé que produziu a riqueza, né, pastor? Aleluia. Isso é extraordinário demais. Isso quer dizer que quando a fé gera, tem consistência. Porque mesmo se não ter, isso é muito interessante. Porque quem tem fé, de fato, ainda que perca, ele sabe por onde conseguir de novo. Porque quem tem fé, ele já conhece o caminho, ele sabe que pode tentar mais uma vez. Eu sempre digo o seguinte, o importante é como nós, a maneira, aonde nós vamos chegar, aonde nós queremos chegar. Eu lembrei agora que a vida cristã pode acontecer como aconteceu com Jó. Jó começou muito bem, fazia tudo para que não sofresse. O que sofreu, tanto que ele disse, o que eu temia me aconteceu, né? Ele fazia tudo para não sofrer o que sofreu, fazia sacrifício pelos filhos, honrava o Senhor, mas Deus queria prová-lo. E Deus, quando coloca a gente numa prova, Deus já conhece a nossa estrutura. Deus já sabe como nós estamos. Um dia Deus falou comigo o seguinte, quando Deus colocou Jesus no deserto com Satanás, eu perguntei, Senhor, teu filho saiu vencedor de lá. E Deus falou, meu filho, jamais colocarei um filho meu em um lugar sem eu saber que ele vai vencer. Deus já conhece a nossa estrutura. Deus já sabe qual o nosso nível de suportar uma luta que ele vai nos dar. Até porque Paulo diz com muita maestria que o Senhor não nos provará além do que possamos suportar. Deus, quando nos dá uma prova, Deus já sabe pela qual nós vamos, aquilo que nós vamos passar e suportar. Eu disse o seguinte, eu não tenho obrigação de mostrar todo o tempo que eu estou bem. Isso é uma lógica. Mas uma coisa eu tenho obrigação de manter a minha fé. Jó, ele não mostrou todo o tempo que ele estava bem. Ele mostrou sua debilidade. Mostrou seu estado. Por fora ele estava mal. Mas por dentro ele ainda continuava crendo. Eu lembrei-me de Jesus. Jesus começou o ministério dele de pé. Jesus começou o ministério dele expulsando, pregando, fazendo milagres em Caná da Galileia, pregando para Nicodemos. Ele começou a realizar milagres, mas o interessante é que no final ele terminou ajoelhado, praticamente caído no chão, e o Simão Cirineu ajudando ele. Então é interessante, mas Cristo chegou. Cristo não mostrou aquela postura o tempo todo. Ele estava caído, não moralmente, não espiritualmente, mas seu corpo estava debilitado. Ele não mostrou todo o tempo que ele estava bem, que ele era um super-homem, que ele era um super Jesus, mas ele mostrou a sua fragilidade como homem. Mas ele estava firme no propósito pela qual Deus lhe deu a missão de ir até o Calvário e morrer pela humanidade. Então, a gente precisa entender que homens de fé não precisam mostrar o tempo todo que estão bem. Não precisam mostrar o tempo todo que são super crentes. Embora o corpo pode estar doendo, a lágrima pode estar caindo, a tristeza pode estar sendo batendo em nosso coração, mas a gente precisa continuar com aquilo que pode nos tirar da situação que nós nos encontramos, que é a fé. Aleluia. Porque a fé, junto com a oração, é o elo que me liga ao meu Criador, que me liga ao meu Senhor. Então Jó sabia que ele estava totalmente debilitado, mas ele falou uma palavra poderosíssima. Deus me deu, Deus tomou. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Sadraque, quando Jó disse assim, ó, nu eu vim do ventre da minha mãe, passado. Nu eu voltarei para lá, presente. Isso é muito interessante. Quem se esquece de onde veio, não se lembra para onde vai. Se esquece de onde está indo. Então a gente precisa entender da onde Deus nos tirou
e qual é o propósito que ele, para onde ele está nos designando aí, que é o céu. Deus nos arrancou do mundo. Estamos no mundo, mas não somos mais daqui. Mas o propósito é entender que nós estamos caminhando em direção ao céu. É isso que a gente precisa entender, que estamos indo junto ao céu. Pastor Sadraque, e o que falar? Será que a personificação da fé, ele é conhecido como o pai da fé, Abraão ilustra bem, dá para fazer uma analogia entre Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que não se espera, porque Deus disse para Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. A fé não é aquilo que em si eu vejo, né? Porque eu não preciso crer para ver, mas eu não preciso ver para crer, mas eu preciso crer para ver. Fazendo essa comparação, Abraão ele é o exemplo real da fé de hoje. Ele sai da sua terra sem ver para onde vai, mas crê. É mais ou menos isso aí? Meu pastor, a fé, e Abraão é pai da fé, o pastor é pentecostal, eu sou pentecostal e a conversa fica interessante aqui, né? Abraão é pai da fé exatamente por fazer. Abraão é pai da fé por se desfazer. A capacidade, nós não vemos Abraão a fazer milagres, a curar enfermos, a levantar coxos. Não vemos Abraão a dar vistas a cegos. Não vemos Abraão. O único momento que vemos Abraão a fazer algo extraordinário, né, foi a intercessão que fez de Sodoma, e que também não chegou na conclusão porque não tinha número suficiente. Ou então, né, quando vai orar por aquela cidade amaldiçoada. Mas Abraão não é exatamente pai da fé por fazer, mas sim pela capacidade de se desfazer. O quanto somos capazes de nos desapegar das coisas revela grandiosamente a fé que nós temos. Então a fé não é medida exatamente pelo que eu faço, né? Mas sim pelo que eu sou capaz de me desfazer. Qual é o desapego que eu tenho com as coisas? Abraão, veja os verbos de Abraão. Abraão se desfez da terra do pai, se desfez da casa do pai, se desfez da sua parentela, se desfazia de tudo quanto Abraão encontrasse no caminho, Abraão se desfazia, né? Lançava uma tenda ou construía um altar, montava uma tenda e cavava um poço. 3 atividades de Abraão: altar, tenda, poço, né? Porque quem tem altar tem Deus, quem tem tenda tem família e quem tem poço tem riqueza, tem produtividade. Então Abraão tinha essas 3 coisas pelo menos de vida, né? Deus, família e então riqueza ou produtividade. Mas Abraão, mesmo quando ele encontrasse e cavava um poço, Deus depois dizia: levanta, vai. Eu já alcancei, já cavei, vou mais, vai. Nota que Deus estava a ensinar para Abraão: a fé é vista na capacidade de se desfazer. O quanto estás disposto a se desfazer dessa fase? E muitas vezes Deus te tirar dessa fase para outra é fase de sofrimento, porque a transição entre uma fase e a outra pode ser deserto, pode ser seca, pode ser luta, pode ser problema, mas é a transição para o melhor. Deus está a nos levar para algo melhor. Então Abraão não é pai da fé exatamente porque fez, mas por quanto se desfez. E a grande manifestação da fé de Abraão se deu quando Deus lhe mandou se desfazer do seu filho. Me dá Isaac, teu filho amado, teu filho amado. Abraão, ele sabia: eu te conheço, Deus. Verdade. Você, quando quer me levar para uma dimensão maior, você me manda se desfazer. Sara, tô aí com o menino fazer só um sacrifício, volto. Ele não estava nada aí fazer, estava aí se desfazer. E aí foi. Chegou lá, né? Já estava se desfazendo quando eu disse: ei, já sei, chega, acabou. Tem um cordeiro aí para substituir o seu filho. Então Abraão é pai da fé por isso. Pastor, se Deus falar comigo e com o pastor, vão agora nessa noite, aqui em madrugada, vão no hospital, cura todo mundo do coronavírus. Nós vamos fazer isso com alegria. Mas agora, Deus se nos pedisse para nos desfazermos de alguma coisa que amamos muito, nós teríamos dificuldades. Nós diríamos: Deus, mas pai, me dá outro trabalho, me dá outro trabalho. Então Abraão é grandiosamente pai da fé, pela capacidade de se desfazer. Aí a questão seria para nós: até onde nós somos como Abraão? Até onde somos capazes de nos desfazer, de nos desapegar, né? De desapegar-nos das coisas, ou até mesmo da saúde, nos desapegarmos do dinheiro, desapegarmos do emprego, nos desapegarmos, né, das coisas. Pastor, Abraão era tão pai da fé que o dia que Jesus conheceu um homem com o caráter de Abraão, ele disse: esse também é filho de Abraão.
Jesus entra na casa de Zaqueu publicano, Jesus não obriga nada, Jesus senta à mesa, come, todo mundo murmura, entrou para comer na casa de um homem pecador, esse aí não pode ser um profeta. Aí, quando o jantar já estava na digestão, Zaqueu levanta e disse, mestre, tem uma palavra, fala, Zaqueu. Olha, eu fui um ladrão até hoje, mas a quem eu roubei, vou dar 4 vezes mais. Dividir minha riqueza com o pobre, vou repartir minhas riquezas com os pobres, e a quem eu furtei, vou dar 4 vezes mais. Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Este também é filho de Abraão. Nota só, filho de Abraão. Quando é que Jesus lhe disse filho de Abraão? Não lhe disse na figueira? Não lhe disse no jantar? Lhe disse quando ele disse, vou me desapegar. Estou a tirar fora. Riqueza, vou dividir ao meio. A quem eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Eu descobri algo maior do que a riqueza. Ele entrou na minha casa, está aqui sentado à mesa. Eu vou repartir. Quando eu entro nesse nível de fé, o nível de desapego, eu comecei a compreender a fé na sua essência. Quando eu sou capaz de me desfazer. Quando eu sou capaz de não mais me apegar e tornar todas as coisas pequenas diante da tamanha fé. Aí então, Satanás se vê arrasca conosco, tem dificuldade de nos derrubar, porque nós compreendemos que qualquer coisa que ele me tirar não é maior do que a fé que Deus me deu. Então eu estou desapegue. Eu não estou agarrado a coisa alguma. Então o que Satanás vai fazer para me derrubar? Nada. Porque eu não estou apegado. Qualquer coisa que ele tirar, não vai tirar a fé. Eu estou no desapego. Então, esse desapego, eu penso ser o maior nível da fé. É o nível em que eu compreendo que existe uma coisa que Satanás não pode tirar de mim. As coisas de Deus, pastor. Satanás não pode tirar as coisas de Deus. Nota só, o que Satanás tirou de Jó, meu pastor, e o povo que está nos assistindo, Satanás tirou de Jó bois de Jó, ovelhas de Jó, campos de Jó, filhos de Jó, saúde de Jó, mas não tirou Jó. Verdade. Porque Jó não era de Jó, Jó era de Deus. Aí isso é interessante. O que é de Deus, o inimigo não toca. Então o que Satanás tirou foram as coisas de Jó. Ele tirou a riqueza de Jó, mas não tirou o Jó de Deus. Então quando eu compreendo essa verdade, eu sei que as minhas coisas Satanás pode tirar. Só que eu não sou meu, eu não me pertenço, eu sou de Deus. As coisas de Deus Satanás não pode tirar. Então, eu quando vivo nessa consciência de que eu pertenço a Deus e o de Deus Satanás não toca, então pode tirar meu carro, pode tirar minha casa, pode tirar até minha saúde. Meu ele pode tocar se Deus lhe permitir. Mas Deus nunca vai lhe permitir tocar em mim, porque eu não me pertenço, eu pertenço a Deus. Glória a Deus. Vai, os irmãos aí estão, que estão nos ouvindo agora estão recebendo uma aula sobre fé, e não é só, eu vou falar uma coisa para os irmãos aí, não é só uma aula sobre fé, não. A gente está conversando com um homem que vive a fé, realmente, homens que são muito consagrados a Deus, pastor Sadraque, seu irmão pastor Jorge Batista. Eu quero até falar uma coisa aqui interessante. Há uns 4 anos atrás, por aí, uns 3 anos, mais ou menos, 4 anos, eu estava lá no Pai Abraão, e eu me lembro até hoje que eu conversei uma situação com o Pai Abraão, e eu me lembro que ele disse, meu filho, vamos orar e vamos entrar logo no jejum de 21 dias, e nós vamos resolver e Deus vai dar vitória. E na época o Pai Abraão já tinha para mais de 70 anos, se eu não estou enganado aí, mais de 70 anos, mas você vê a vida de consagração que eles levam. Então, o milagre em Angola é muito comum acontecer, porque eles levam de fato uma vida muito cheia do Espírito Santo, tanto que quando eu vou para Angola aí, a gente entra na mesma dimensão, e quando a gente chega aqui no Brasil, a gente não, as pessoas que acabam percebendo o nível que a gente vem para cá. Então, a gente absorve muita coisa lá e já vem com outro nível espiritual muito grande. Então, eu louvo a Deus aí, porque o homem que está falando sobre fé, ele vive essa fé e está num país de muita fé. As pessoas, eu sempre digo, as pessoas acham que a África é apenas pobreza, e não é. Está mudando totalmente. Angola é uma cidade linda, maravilhosa. A África é um continente que tem cerca de 54 países, né, pastor? 53, 54, se não estou enganado. E são países que também têm os seus problemas, como tem aqui no nosso país,
mas não é assim como as pessoas estão pintando, como a mídia pinta, não. São homens de Deus que tem na África, tem muitos homens de Deus na África, inclusive a gente está conversando com um deles, e são esses homens que estão mudando a história de África e aonde eles chegam, eles deixam uma marca extraordinária. Jesus disse que não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeeis para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. São homens que aonde passam deixam frutos permanentes. Pessoas são, o local é frutificado, as igrejas aonde eles passam deixam um rastro muito grande de Cristo e o nome de Jesus é glorificado. Pastor Sadraque, essa foi muito forte. É por isso que eu amo ouvir a palavra. E quando a gente decidiu fazer essa live, eu amei porque o senhor é um homem de muita revelação de texto. De muita revelação de texto. Eu gosto. Eu amo quem consegue Deus dar a ele as entrelinhas da palavra. E o senhor tem muita revelação de texto. E olha que eu já preguei tanto sobre Abraão. E é interessante que o senhor disse que Abraão, ele não foi o pai da fé por fazer, mas ele foi o pai da fé por ter o poder de se desfazer, ou seja, o desapego. Isso é extraordinário demais. E eu louvei a Deus aí. E no final dessa live a gente vai fazer, a gente vai sintetizar aí, porque alguns pontos foi muito extraordinário sobre a fé grande, a fé pequena, a fé média. E aquilo que o senhor disse, existe aquelas pessoas que aquilo que eu creio, né? Naquilo que eu creio e em quem eu creio. É interessante, sim, né? É muito forte isso aí. Deus seja louvado. Agora, está lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, o escritor diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, trazendo esse texto aí, trazendo uma luz sobre esse texto, Deus aceita que eu chegue sem dinheiro perto dele, Deus aceita que eu chegue descalço, Deus aceita que eu chegue pobre, rico, Deus aceita eu chegar de qualquer maneira. Mas para quem quer se achegar a Deus, para quem quer estar na presença de Deus, tem que chegar pelo menos com a fé. Deus nos aceita a gente chegar diante dele em clamor, em oração. Sim. Tem que ter a fé, tem que ter o ingrediente necessário para que Deus ouça e nos responda. Isso quer dizer, então, que é impossível, né? É impossível agradar a Deus se não tiver a fé. Então, isso quer dizer que existem pessoas sem fé, né? Existem pessoas sem fé. Agora, se existem pessoas sem fé, a gente já até entende. Mas uma pergunta: existe crente sem fé ou existe crente apenas com uma fé pequena? Eu penso, meu pastor, que existe fé, crentes com uma fé muito pequena, porque só para ser crente tinha que ter fé já, né? O Senhor já tinha que dar fé para crer, senão ele não tem como ser crente senão pela fé. Agora, então tem que ser, então, pode ter uma fé pequena, então, no caso, né? Sim, ele não exercita a piedade, não cresceu na palavra, porque também a fé é a viabilização da palavra de Deus. Quando eu começo a crer na palavra, ou tenho conhecimento da palavra, ali sim minha fé cresce, porque eu passo, a Bíblia diz, o texto que o pastor citou, aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe. Primeiro conhecimento, a existência de Deus. Ele é. A segunda, e Ele é galardoador. A primeira parte dessa fé é do conhecimento. E todo crente tem essa fé. A fé de que Deus existe. Eu creio que Ele existe. Amém. Eu creio. Fui salvo. Mas agora, galardoador daqueles que buscam é uma questão de conhecimento. Você precisa conhecer quais são os galardões que Ele garantiu em sua palavra. Ok? Eu tenho dito que a oração não busca resposta. A oração é resposta. Quando eu oro, eu estou a responder a Deus que me disse: ora, pede, clama, busca, bate. Então, quando eu oro, eu estou a responder à perspectiva de Deus. A oração, na verdade, é o meio pelo qual eu recebo as coisas que Deus está a dar. Deus quer dar alguma coisa e eu oro. Oração é como ir para uma loja. Ninguém vai numa loja comprar o que não se vende lá, né?
Se eu vou à loja de pregos, eu sei que eu vou comprar prego, martelo, porque é o que se vende nessa loja. E na oração, quando eu conheço a palavra, eu sei o que Deus dá, né? Eu sei que Deus dá o que é bom, o que é santo, o que é agradável, o que é, né? Deus não vai me dar, por exemplo, esposa alheia. Deus não vai me dar esposa alheia. Eu não posso, eu tenho uma grande fé, vou orar para a esposa do pastor fulano ser minha. Deus não vai dar, porque essa é a fé ignorante. Então, eu oro, eu sei que ele é galardoador e eu preciso conhecer quais são os galardões, qual é o galardão que Deus tem em sua palavra. Então, ali é que as pessoas começam a crescer no tamanho da fé. Toda fé grande, meu pastor, é fé de conhecimento. Toda fé grande é baseada no conhecimento. Vamos só analisar algumas no Novo Testamento. Tem ali alguém que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nota só, a fé dele é baseada no conhecimento que ele tem. Aquele clamor do cego de Bartimeu era um clamor na altura, um clamor herege, né? Herege do ponto de vista do judaísmo. Porque chamar Jesus filho de Davi era diretamente chamá-lo de Cristo, porque estava prometido que o filho de Davi seria o Cristo. Então ele chama Jesus de uma maneira perigosa, que só não lhe mataram ali porque talvez ele era cego, tinham pena, mas ele chama Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o conhecimento dele lhe elevou a fé. O centurião, mesma coisa. Jesus estava aí para sua casa para curar seu servo. Ele disse: Jesus está vindo. Mandou soldados, vão em peça. Jesus não precisa vir aqui. E ele mandou o seguinte recado: Jesus, eu também sou homem de autoridade. E eu tenho servos ao meu serviço. Digo a esse, faz isso e faz. Digo ao outro, faz aquilo e faz. Tu és um homem de autoridade, estás a vir fazer o que aqui? Se podes mandar teu criado também vir. Manda um servo teu vir. Manda o criado cura, o criado milagre, o criado sinais. Ele chega aqui, mas não precisa vir. Jesus não avançou para a casa daquele homem, recuou, mas admirou sua fé. Disse: nem mesmo Israel encontrei tamanha fé. O que Jesus admirou nesse homem? É o conhecimento que ele tinha dele. Ele estava a crer que Jesus só estava a fazer o caminho de vir à sua casa porque nós só conseguimos acreditar nas coisas palpáveis. Mas ele disse: não, eu também sou homem de autoridade. Noutra palavra, ele se usou como exemplo. Eu também, porque Jesus nunca é também. Jesus não é também, Jesus é. Agora nós somos também. Por exemplo, Jesus não é também médico, Jesus é médico. Agora os médicos são também médicos, né? Então ele estava dizendo: Jesus é homem de autoridade, eu também sou. Então nós somos também imitação. Se eu que sou imitação, que sou médico posterior, sou autoridade posterior, consigo mandar e faz, tu és que autoridade máxima. Não precisa falar só uma palavra, meu criado ficará curado. Então Jesus ficou espantado com o conhecimento que aquele homem tinha dele, que disse: meu Deus, quem tinha que ter esse conhecimento são os israelitas acerca de mim, não um gentio. Então, toda fé é fé no conhecimento que eu tenho de Deus. Saber que Jesus não tem limite de tempo, de geografia, fez com que aquele homem dispensasse Jesus. Falando sério, todos nós que estamos nesse live, quem aceitaria dispensar Jesus de vir em sua casa? Ninguém. Todo mundo gostaria de ter aqui Jesus fisicamente na minha casa. Veio, que honra. Jesus entrou na minha porta, abraçá-lo. Mas aquele homem disse: olha, para mim não precisa nem vir. A minha casa não é digna de te receber. Nota, ele era um homem rico, hein? Jesus entrava na casa de Maria e de Marta, pessoas simples. Mas ele era um homem rico, mas disse: não é digno minha casa de te receber. Não há honra para te receber aqui. Mas se falares uma palavra, esse conhecimento. Amados, há muita gente que só consegue crer que Jesus está no meu se tiver um anjo, uma visão. Esse homem disse: não precisas nem vir encarnado, fala só uma palavra. E nota, nós temos a palavra aqui, ó, palavra de Deus. Mas mesmo assim não cremos, temos dúvidas. Porque palavra para nós não nos basta, queremos mais uma buxinganga, mais uma lama de Israel, mais uma miçanga espiritual, mais um objeto qualquer. Mas esse homem chegou no nível em que disse: até mesmo o Senhor não precisa vir, apenas fala. Esse é o conhecimento de que a palavra criou o mundo. Haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Aquele homem respeitou a criação, respeitou o Criador, considerou Jesus o Criador de todas as coisas, disse: não me vem na tua forma encarnada, me vem na tua forma criadora, fala apenas. E quando os homens chegaram lá, o criado já estava curado. Lhe perguntou a que horas, ele disse: às X hora. É a mesma hora que ele levantou. Eu sabia que era ele. Ele é quem criou todas as coisas com a sua palavra. Então, quando nós conhecemos isso, nós não precisamos de um anjo no culto.
eu tenho certeza que se eu pregar a palavra, e a palavra é de Deus, a palavra vai criar todas as coisas, vai realizar. Eu lembro-me aqui na Willa, eu faço uma atividade na Willa, uma jovem com HIV veio ter comigo e tal, na cruzada, e orei por ela aí no meio de todo mundo, e ela foi. No ano seguinte, ela veio de novo, e eu lembrei dela, mas eu já orei por ti. Disse sim, eu sou a moça, mas o pastor estava no meio de muita gente, orou por mim. Eu queria falar pessoalmente com o pastor. Estava aí, levei para um canto e disse, para não ter HIV e tal. Eu queria que o pastor fizesse. Eu disse, minha filha, eu orei por ti porque no ano passado orei por quê? Disse, não, por HIV. E eu te disse o quê? Que estás curada, que eu estou curada. Então não acreditaste no que te disse? Ah, não, o pastor só orou assim rápido e não falou mais nada. Então faz o seguinte, vá fazer consulta, eu não vou orar mais por ti. Aí ela foi fazer a consulta e trouxe o resultado HIV negativo. Aí ela ficou ainda, não sei o que, mas eu ainda sinto os sintomas. Foi fazer a segunda vez, voltou negativo. Terceira vez, voltou negativo. E aí ela passou a crer. Porque existe um poder na palavra. Então, quando eu tenho fé, eu não tenho fé nas minhas próprias palavras. Eu tenho fé na palavra de Deus. Então, aí é que eu consigo diferenciar essa fé pequena, fé grande, fé média, né? Como Jesus considerou desses todos os homens lá, né? E eu não tenho desconsideração, né? Eu sempre digo assim que toda fé é necessária para uma fase. Se tens uma fé baixa, ela vai ser necessária para depois ir para uma outra fase da fé. Os discípulos passaram por tudo isso. Jesus gritava com eles, mas até quando vos sofrerei, homens de pouca fé? Eu tenho falado assim, por exemplo, do que aconteceu no barco, pastor. Jesus sobe do barco e de repente a natureza mexe com o vento mexe com o mar mexe com o barco mexe com os discípulos mexem com Jesus, mestre, acorda, vamos perecer. E Jesus desperta, acalma os discípulos, acalma o barco, acalma o mar, acalma o vento, acalma a natureza. Diz homens de pouca fé, vocês poderiam ter acalmado a tempestade, por que me acordar? Mas ali, o que nós compreendemos são pelo menos 3 níveis de fé, ou 3 níveis da palavra. Eles poderiam ter escolhido um dos níveis da fé. Qual é o primeiro nível da fé naquele momento do barco? É o nível baixo, meu pastor. É o nível de acordar Jesus. Estou na tempestade, Jesus acorda, desperta, Senhor, me salva, ajuda. Aqueles gritos, né, dos discípulos. Mas o nível médio, qual é o nível médio? É o nível que Jesus usou quando despertou. Jesus acordou e disse, aquieta-te, acalma-te. É o nível da autoridade, é o nível da ousadia, é o nível do poder. Mas qual é o nível mais alto ali, meu pastor? É o nível de Jesus antes de ser acordado. O nível do descanso. O barco está quase a afundar, Jesus está a dormir. A tempestade está batendo no barco, Jesus está no sono profundo. Que nível é esse? É o nível da paz, é o nível do desapego, é o nível de que a palavra que ele disse antes, passemos para outra banda, é verdade e vai se cumprir. Se Jesus disse passemos para outra banda, não importa a tempestade do caminho, vai acontecer. Eu casei com minha esposa, está aqui há 5 anos, que não podíamos ter os nossos filhos, que agora são 3, né? Não podíamos ter. E eu sempre dizia amor, paz, paz, paz. Deus é maravilhoso, Ele na hora certa vai trazer a bênção certa, né? Deus está à espera do óvulo certo, do sêmen certo, para o filho certo, para a glória certa. Então, eu tenho paz, descansa. O nível mais alto da fé, meu pastor, não é o nível de aquieta-te mar, não é o nível de sai, Satanás, é o nível de descansa no Senhor e Ele tudo fará. Esse é o nível mais alto da fé. Mas podemos usar todos os níveis. Acordar Jesus, acorde Jesus. Tá assustado? Lhe acorda. Jesus vai acordar e vai aquietar. Mas não precisa acordar Jesus. Jesus descansa. Eu vou ordenar. Aquieta-te, mar. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno. Sai, Satanás. Mas também não queres te incomodar muito. Satanás toda hora gritar. Dorme então. Descansa. Deixa os anjos lutar. Deixa os anjos trabalhar. Descansa. Você vai chegar. Ainda que o barco se afundar, tem a baleia de Jonas aí para dar uma carona depois, né? Tem aí a baleia de Jonas aí pronto para te levar. Vamos lá. Confiando no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa é a garantia que temos da fé. Então, chegando a uma conclusão de tudo que o senhor falou agora, dessa mensagem do barco agora, se os discípulos estavam assustados com o vento, com o mar, o barco balançando eles, e eles foram lá chamar Jesus, e quando Jesus repreendeu a tempestade, cessou o vento, né? Acalmou o mar, e Jesus disse, homens de pequena fé. Ou seja,
era para que eles não tem desfé ainda. Então, o maior problema daquele barco para Jesus não era a tempestade. O maior problema daquele barco para Jesus não era o mar agitado e nem tampouco o barco balançando. O maior problema de Jesus naquele barco eram os próprios discípulos, né? Que eram homens de pequena fé. Por isso Jesus, logo após repreender o mar e o vento, repreendeu eles, chamando eles de pouca fé. Porque o maior problema, de fato, para eles, para Jesus, de fato, eram os seus próprios discípulos com uma fé pequena. Ou seja, isso nos leva a entender também que uma fé pequena não resolve todas as situações. Ou seja, na visão de Cristo, ter chamado eles de pequena fé, é que Cristo queria que eles tivessem a fé capaz de repreender aquela tempestade, de resolver aquele problema. Mas uma fé pequena não resolve. Uma coisa interessante, você vai ver que os discípulos, aí já pode entrar entre a fé e consagração, porque quando aquele jovem lunático, o pai pediu para que os discípulos expulsassem o demônio deles, os discípulos então não conseguiram. E o pai dele disse, olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho, que ora se joga no fogo, ora se joga na água, e quer matar ele. E Jesus disse, homens, casta de demônios só sai com jejum e oração. Na verdade, até levando isso também para o nível da consagração, você observa que os discípulos já tinham expulsado demônios, já tinham tido outras experiências com demônios, mas aquela ali era uma hierarquia mais forte, era uma casta de demônios, era uma legião de demônios. Então, o fato da gente fazer algumas coisas para Deus não significa que nós devemos parar naquele patamar. A obra de Deus, conforme nós vamos avançando, ela vai criando desafios maiores e com esses desafios a gente precisa, de fato, se fortalecer mais, fazer com que a nossa fé cresça, o nosso nível de consagração cresça, porque vamos pegar adversários maiores e melhores no reino espiritual. Há uma hierarquia, né? Há uma hierarquia, tem os demônios, tem os principados, as potestades, as hortes espirituais da maldade. O diabo tem o seu exército bem elencado. Então a gente precisa também crescer nesse nível, não só no nível da fé, mas no nível da consagração. E é interessante, o pastor Sadraque, é interessante que os discípulos, eles tinham uma fé muito interessante. E eu vou provar isso, porque como Jesus fazia muitos milagres, eles passaram a crer no que via. Pode observar. Eles passaram a crer no que via, porque via Lázaro ressuscitando, via os mortos, via o cego enxergando, via o surdo falando, até o gago voltando a falar normalmente, desenrolado. E quando Jesus falou para eles assim, olha, é necessário que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia ele volte. Então observa que a fé dos discípulos estavam tão mal acostumada que os discípulos ali, os dois discípulos que foram a caminho de Emaús, quando Jesus ressuscita no domingo pela manhã, eles dizem assim, nós até ouvimos falar que ele ressuscitou, mas até agora não vimos. Então observe que eles estavam tão acostumados a ver que ouvir não bastava. Eles precisavam ver. Só que quando Jesus morreu, a fé já estava em outro nível. A fé já estava no nível que Paulo disse, a fé agora vem pelo ouvir. Só que eles estavam acostumados a ver para crer. Mas Jesus agora estava dizendo para eles que eles só precisavam ouvir para crer. Para que a fé entrasse dentro deles, injetasse dentro deles. Tanto que Jesus teve que... profundo. Isso, pelo ouvir. Então era um outro nível de fé. Então eu acho que ainda existem muitos crentes que estão no nível dos discípulos. Na primeira fase, com Jesus vivo, realizando milagres. Tem gente que hoje dá grito, solta, mas apenas se veem. Eles estão vendo e passam a crer. Mas, na verdade, eu preciso agora crer para poder ver. Então, há um outro nível que é pela fé. Pastor Sadraque, eu não sei se isso acontece muito em Angola, mas eu disse isso para uma nova convertida agora e ela até falou, pastor, só me perdoa, porque eu sou nova convertida. Eu passei 2h30 pregando em Fortaleza, no congresso, agora sábado passado, e eu preguei durante 2h30. E você, durante essas 2h30, você ministra, Deus atua, Deus opera, batiza com o Espírito Santo. E no final, quando o pessoal foi querer bater uma fotografia comigo, aí uma senhora veio perto de mim, e inclusive deve ter o rapaz aí, o evangelista Feliciano, nos ouvindo, e ele comprova isso. E ela disse assim, pastor, ora por mim. E eu disse assim, olha, eu posso até orar, mas você está anulando tudo que eu preguei.
porque eu ministrei durante 2 horas, eu ministrei a cura, eu ministrei o batismo com o Espírito Santo, eu ministrei a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o suficiente. Eu não preciso impor as mãos, embora Deus pode curar pelas minhas mãos, mas eu não preciso impor as mãos para Deus realizar o seu milagre. A fé vem pelo ouvir. Aí ela disse, não, mas o Senhor me perdoa, porque eu sou nova convertida, eu não tenho muito entendimento da palavra. Então, deu para compreender aquilo. Mas hoje tem um tipo de crente, os tipos de crentes são bem assim, parece que é os crentes da primeira fase do ministério de Cristo, antes da ressurreição. Eles passam a crer pelo que vê. Por exemplo, eles estão numa igreja e eles estão vendo muita coisa acontecer, Deus realizar milagre, expulsar demônio, então a fé deles está lá em cima. Mas quando é aquele momento do tete a tete, onde Deus quer que a gente ore, mesmo não vendo, Deus quer que a gente ore, muitos ali acabam não crendo, e daqui a pouco pede confirmação a um, pede confirmação a outro, ora por mim, porque eles já oraram, mas parece que eles entregam na mão de Deus, e ao mesmo tempo eles tiram da mão de Deus, quando eles pedem ao pastor Sadraque, quando pedem a mim, ora por mim, ora por essa causa aqui, mas eles já colocaram na mão de Deus, e parece que eles não creem o suficiente para entender que Deus pode realizar aquele milagre que eles pedem. Então, Jesus, quando falou isso para os discípulos, foi atrás deles lá no caminho de Emaús, e é interessante que Jesus não se deixou conhecer. Olha que coisa interessante. Nem pela fala e nem pela vista. Nem pelo ouvido e nem pela vista. Porque Jesus falava com eles, o coração deles queimava. Mas Jesus, quando entrou na casa deles, eles, como bons hospedeiros, né, um cidadão não podia ser despedido sem dar comida, sem dar dormida, sem tomar um banho e viajar no outro dia recuperado. Os judeus, como bom hospedeiro, faziam isso, era um hábito, era um costume da época. Aí, quando eles sentaram Jesus na mesa, Jesus, então, pediram para Jesus dar graça. Quando Jesus levantou o pão, Jesus quebrou o pão no meio e disse, Pai, graça eu te dou. Né? Quando Jesus disse graça eu te dou, eles lembraram do ato. Porque eles lembraram da última ceia. Jesus fez o mesmo gesto, Pai, graças eu te dou. Então é interessante. Eles não conheceram Jesus por ver, não conheceram Jesus por ouvir, mas conheceram das obras. Jesus deixou eles se conhecer pelas obras. Ou seja, existem coisas em nós que Deus quer que nós não nos esquecemos. Que foi através dele que fizemos grandes obras. Foi através da fé que vivemos grandes momentos com ele. Que estivemos com ele. Amém. Então, é interessante que eles disseram no final, mas por isso que quando ele falava, o coração queimava. Isso aqui é muito forte, porque a palavra do homem, ela até pode consolar. A palavra do homem, ela pode até nos alegrar. Uma palavra vinda do homem, ela pode até nos entristecer, mas só existe uma palavra que queima. Amém. Só existe uma palavra que queima. É só quando ele fala. E quando ele está falando, a palavra queima. Então, isso é muito extraordinário. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, elas precisam vir para um outro nível. Né? Tem um nível que a fé vem pelo que você vê, mas vai ter um nível que você vai ver pelo que você crê. Isso é extraordinário, né, pastor? Então, eu vi aí um comentário aí do reverendo Napoleão Falcão. Queria dizer só aí rapidamente, cortar a palavra, para dizer que é um gigante para a nossa vida. Olha, o reverendo, se ainda está a ouvir-nos, eu ainda devia ter 14 anos quando estava a começar minha caminhada como pregador. Eu via Gesiel Gomes, Napoleão Falcão e da casa Takayama. Então, o reverendo tinha uma pregação escatológica tremenda que me fez ajoelhar lá do rádio, assim, cassete, pregação, orar em lágrimas. Então, Deus abençoe, porque eu sou fruto da vida desses gigantes do Brasil, principalmente o pastor Gesiel Gomes, pastor Napoleão Falcão e da casa Takayama. Deus abençoe. Aí, né, também contar do pastor Silas, depois aí o pastor Abílio Santana. Deus abençoe muito o reverendo por dar aquela olhada ali, se estiver ainda. Deus abençoe. Quando for para o Brasil, já conheci o pastor Gesiel Gomes, já estivemos juntos aí na conversa com o pastor Silas Malafaia. Quando for para o Brasil, vou procurar aí, vou estar com o pastor Júnior Trovão e queríamos poder saudar o senhor. Aí, o pastor Napoleão. Angola recebeu aí as cassetezinhas, aquelas cassetezinhas com a mensagem do Senhor. Estamos aqui hoje pregando o Evangelho
no país todo e vossa vida nos abençoe. Ah, o pastor Napoleão é uma lenda, né? A lenda viva aí da É, pregação e lenda como mesmo. homem de Deus. E eu já tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, com a esposa dele, a pastora Virgínia, que na verdade também a pastora Virgínia prega demais também, misericórdia. Tem um conhecimento vasto também na área escatológica. E pastor Napoleão aí é uma lenda aí da escatologia e de outras áreas da pregação, porque o evangelho é um homem que prega a Bíblia toda e nos anuncia a salvação como poucos aí. É um homem compromissado com o reino e eu fico pensando aí, né, ele nessa idade, mas continua com o vigor, né? Muito Parece ali, vigor. parece o Caleb, né? Sim, 45 anos se passaram, mas eu continuo com o mesmo vigor. Ele é uma benção, ele é uma benção. Eu fiz algumas lives e, por incrível que pareça, isso aqui é bom para citar, quando o Facebook também não não estava diminuindo o meu alcance, a gente foi a live que mais pessoas deu. Eu fiz com o apóstolo Napoleão Falcão, deu 6.000 pessoas ao vivo aí, nos ouvindo acerca uau. da live. É um homem de Deus, é um homem que eu tenho grande Um estima dia eu aí, com gostaria de fazer certeza. uma live só para aprender, uma live só com o Reverendo Napoleão, só para ouvi-lo. Aqui Ah, ser então abençoado. ele com certeza vai marcar com você aí, com certeza ele vai marcar, que ele é uma benção. Um dia ele me deixou assustado. Ele fez uma live comigo, já era. A gente terminou, acho que era 10 horas, 2 horas Hum, pregando, e ele falou, pastor, hoje já é a quinta live que eu estou fazendo. Eu falei, o sangue de Jesus tem uau. poder. Ele E tem quem diz muito que isso não pode fôlego. ser, só pode ser fé também. Ninguém tem esse fôlego se não for pela fé. É verdade, com certeza, É com um dos certeza. sonhos que eu tenho, né? Estamos aí a terminar a igreja. Um dos sonhos que eu tenho é trazer aqui, pelo menos, esses três homens, não só para vir pregar, mas para conhecer também a África. Já ouvi o pastor Napoleão falar sobre o sonho de vir também para Angola, acho que já esteve em Moçambique. Então, um dos sonhos que eu tenho, depois de terminar a construção do templo, que estamos aí a fazer para inaugurar no próximo ano, para pelo menos 2.000 pessoas sentadas, era trazer o pastor Gesiel Gomes, Napoleão e o pastor Takayama, também porque queremos honrá-los Aí, aqui em Angola. glória a Então, Deus. nós somos gigantes, queremos aqui cuidar, ser motorista deles, apoiá-los e porque nos abençoaram muito a vida. Eu penso que, inclusive, quando comecei a pregar, eu tinha muito aquela questão, o pastor Napoleão era muito dado a termos um tanto quanto difícil, dicionário, né? Aí falando aquelas palavras, então, peguei muito do pastor Gesiel Gomes, aquele linguajar do governo Napoleão. Eu tenho até hoje aquelas mensagens antigas que eles gravavam em áudio e tal, e também o pastor Takayama, benções, lendas, né? Depois aí vinha também o reverendo, né, Gilvan e outros. Então, eu acho que aquela é época de ouro do Brasil. Deus abençoe a vossa Verdade. vida. Eu penso que também era a época de ouro aqui em Angola, porque as cassetes aqui nos chegavam e nós fomos profundamente abençoados. Fizemos essa paragem na fé para falar de um homem da fé, não quebrou nada no tema. Não, não, são homens de fé. Tem aí também o pastor Gilmar Santos também, que eu tenho uma grande Gilmar, estima sim. por ele, prega demais. Aí depois, posteriormente, veio o pastor Marcos Feliciano e tantos Sim, outros que Deus levantou aqui na nossa nação, são homens de Deus, né, que Deus levantou, mas os precursores estão aí. E o que eu louvo a Deus é que todos eles estão aí, vivos e cheios do Espírito Santo, né? Tem um aí que muita força. o Senhor levou, né? O Senhor colheu também, que era, com certeza, se Jesus vivesse hoje em carne na terra, com certeza ele seria um dos 12, que é o pastor Luiz Antônio, que o Senhor Ah, levou. Luiz Antônio, sim, sim. Aquele homem Foi ali é depois de Gideões. extraordinário. Isso, aquele homem ali é uma bomba também na mão de Deus, muito respeitado aqui na nossa nação. Agora está o pastor Júnior Trovão. É o tempo Ah, do reverendo. não, eu A sou o menor da lenda. casa. Eu sou o menor da casa, tenho que aprender muito com eles ainda. Eu ainda não fiz, de repente, nem um terço do que eles fez aí. Nem acho que estou no início ainda. E eu tenho muito que aprender com esses homens de Deus aí, com a forma deles honrarem o Senhor. E eu estou nos passos deles, né? Aprendendo com eles. A Bíblia manda a gente andar com sábio, e sábio a gente será. Então, eu estou aí aprendendo. Estou aprendendo com o Senhor aqui nessa live aqui também. Como é bom a gente ouvir quem tem. Minha bateria já está indo embora mesmo.
O iPhone é uma benção. Ele daqui a pouco vamos terminar. Ele descarrega igual só Jesus. Então, assim... Não, mas vamos ficar aqui o compromisso, vamos fazer uma. Gostei muito de falar com o senhor. És uma pessoa... E quando estás aqui em Angola, lembro que estivemos juntos, eu amo sua maneira de ser, né? Sua humildade. Eu lembro que acho que tu estavas com o pastor Abílio Santana aqui, ficaste aí na casa da nossa sogra, simples, humilde, sempre... Eu ainda rebati, não pode e tal, mas não, calma aí, cara, deixa eu ficar aqui, vou ficar tudo bem e tal, e sempre humilde. Deus abençoe, estou feliz, orando por vocês, né? Eu penso que quando vou vir a Angola a próxima vez, aí subirmos juntos, buscar um pouco aqui no monte onde eu gosto de subir, buscar junto. E também o reverendo Napoleão, fica aí o convite para vir a Angola, por favor, venham a Angola, nós vamos entrar em contato, queremos aqui os senhores em Angola, talvez também o pastor Júnior Trovão vai vir acompanhar os cotas, aqui chamamos cotas mais velhos. Os mais velhos, cotas, deixa comigo que enquanto eles pregam, eu vou só servir a água. É verdade. Né? Eu sou motorista, já estou oferecido, sou motorista aqui para comer o melhor de Angola, de África e tal, vamos aí. Eu acho que uma coisa muito importante que as pessoas não devem esquecer de quem Deus levantou para ajudar a formá-los. Por exemplo, no momento que Abisai defendeu Davi, Abisai tinha mais força do que Davi. Amém. Mas ele não podia. Ele tinha gratidão. O dia que Davi cansou, ele reconhecia o valor de Davi. Ele disse: o rei can... Tem muitos que, se fosse na condição de Abisai, dizer: ele cansou, deixa ele morrer. Vamos botar outro no lugar dele, vamos assumir o lugar dele, vamos tomar o trono. Não. Mas Abisai foi grato, porque quando estava na caverna de Adulão, quando ele era um dos homens endividados, um dos 400 endividados, desgostosos da vida, sofrendo perseguição, Deus usou Davi para forjar aqueles homens, extrair deles o melhor que eles tinham e transformaram eles em guerreiros. E Abisai foi um dos 3 maiores de Davi. Então, Abisai, naquele momento que Davi cansou, eu disse numa pregação minha que Abisai não foi à guerra para lutar com Davi. Ele foi à guerra para lutar por Davi. Então, ele estava observando o seu senhor. Ele estava observando se ele cansasse, porque já conhecia a idade do rei. Não era o mesmo menino que matou o gigante com 17 anos. Agora era um senhor de idade, era um cota, que não fugiu da guerra, mas não tinha o mesmo vigor. Tinha a mesma fé, tinha o mesmo desejo de guerra, a mente ainda queria estar na guerra, mas o corpo não suportava mais aquela batalha. Já não suportava. Aí Abisai foi lá, matou o gigante, feriu o gigante e matou ele. Por gratidão também, reconhecimento, quando ele não era nada, e aquele momento que ele não era nada, Davi transformou ele num guerreiro. A gente não pode se esquecer que homens que vieram à nossa frente nos tornaram o que somos. Passamos a amar a Deus por causa das mensagens deles. Passamos a crer mais em Deus da forma como eles pregavam. Desejamos ser cheios do Espírito Santo pela forma como eles eram cheios. Isso nos incentivou a buscar. Então, eu não posso exigir tanto desses homens de Deus como eles eram. Eles deixaram o legado para a gente. Embora continuem cheios, continuam aí, mas eu não estou aqui para se mostrar melhor do que ninguém, mas estamos aqui para defendê-los, né? É por isso que eu não aceito que fale mal de alguém perto de mim. Eu sou aquele pregador, aquele homem de Deus que gosta de defender as pessoas, de estar ali mostrando sempre os acertos deles, os valores que eles deixaram e o legado que eles deixaram para nós. Eu penso que quem fala mal não os conheceu. Eu acho que quem fala mal não os conheceu. Eles não sabem do que era. Nós nos sentíamos aqui em Angola, pastor, dentro do culto. Aquilo era uma chuva de poder só ouvindo na rádio. E hoje estamos aqui a fazer cruzadas, conferência com milhares de pessoas. Somos também construção destes. Então, eu penso que alguém pode falar mal, não conheceu, não os conheceu, não os conhece. E quem não conheceu, não conhece, né? Então, eu penso que o Brasil deve tributo a esses gigantes da fé, né? Eu falo muito inclusive com aqueles homens de Deus que já não estão nem sequer, né? Hoje a servir, como está a servir ainda o pastor Gesiel Gomes, o reverendo Napoleão ainda está a fazer. Não vejo muito
o pastor Takayama, não sei se tem estado a fazer também live de pregação, não vejo, mas é mais o reverendo Gesiel Gomes e Napoleão Falcão, né? Mas são pessoas que nós precisamos dizer, Deus deu-nos homem da fé na língua portuguesa, né? Nós somos daqui de Angola. Então, na língua portuguesa são os nossos gigantes, né? Eu incluiria outros que já foram pessoas que nos marcaram. Hoje poderá-se dizer muita coisa deles, talvez aí no Brasil. Até muita gente tem hoje afronta ou refutação por pessoas como Caio Fábio e tal, porque entraram por uma linha, mas não podemos esquecer sequer o quanto eles foram relevantes na nossa comunhão com Deus outrora, a semente que lançaram. Então, eu quero louvar a Deus, já aproveitei esse momento, louvar a Deus por nos dar na língua portuguesa um país como o Brasil, né? Se tivéssemos só Portugal, seríamos também uma bênção, mas não tão bênção quanto somos com o Brasil. De lá vem bastante livro, bastante Bíblia, bastante teólogos. Então, eu quero louvar a Deus pelo Brasil, porque grande parte do que somos na palavra devemos ao que, até hoje, ao que aprendemos do Brasil. E aí, ao reverendo Napoleão, muito obrigado por sua vida. Por favor, nos dê essa oportunidade. 2021, se falhar 2022, gostaria de vos ter aqui em Angola. Queremos vos servir e ouvir aquela voz que ouvíamos só na cassete, assim ao vivo aqui. Benção. Inclusive, ele falou que vai fazer, ele falou na live aí, e deixou o telefone dele aí na live. Tem que procurar onde está aí. Mas ele deixou. Mas qualquer coisa, eu vou passar meu telefone. Depois manda o zap, sim. Eu passo no privado e mando o telefone do pastor Napoleão Falcão para o senhor aí. Com certeza vai ser uma benção. Reverendo. Agora, o pastor tem a palavra final para encerrar a carga. Eu já estou aqui no finalzinho aqui. Já deve estar uns 5% só a live. Ó, ele está falando aí, eu estou à disposição. Ó. Ele é uma benção. Nação Napoleão é uma benção. É um homem de Deus aí humilde. Ele, a pastora Virgínia, são bênçãos demais na nossa vida aí. E eu já fiz umas 2 ou 3 lives com ele aí. Ó, a pastora Virgínia está falando aí, ó. Virgínia Falcão mandou. Vem o casal. O pastor Abílio Santana contou-me que levava a mala dele, engomava a roupa dele lá no hotel enquanto ele ia pregar. Se ele formou Abílio Santana teve uma grande importância até na vida do Marco Feliciano. Imagina nós aqui embaixo, né? Ainda pegamos bênção para ser pregador na nação angolana, então estamos aí sendo frutos, né? Somos testemunho vosso. Não, esse dia eu estava pensando, eu ficava ouvindo eles, né? Até pelo cassete, a fita cassete, depois a VHS, e depois veio DVD. E eu só assistia esses homens, eu só assistia pelos vídeos, eu ouvia. E um dia eu tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente e depois estar fazendo live com ele. Então, assim, só Deus. Eu fico pensando, fico maravilhado que tudo está dentro do tempo e da vontade de Deus. Um pedaço do céu, né? Essa é a garantia de que vamos sentar mesmo com Abraão e Isaac. Essa é a garantia. Eram pessoas tão distantes. Ô, pastor Sadraque, o pastor Gesiel e a pastora Virgínia é como se fosse bomba e dinamite junto. É um casal. Um é uma bomba e o outro é uma dinamite. Que são prega demais, os dois. Na pastor Napoleão você já conhece, mas a pastora Virgínia também é uma bênção para a glória de Jesus. Reverendo, eu estou aqui já no finalzinho aqui, e essa questão da fé ela é muito abrangente, né? Daríamos para a gente falar aí até Apocalipse sobre o tema, e a gente de repente volta com esse tema aí mais uma vez, porque é muito interessante. A gente pode falar aí sobre os milagres que a fé produz, né? E falar também que se a gente não, de forma alguma, nós vamos ao céu se nós não tivermos essa fé que Deus nos deu. Guardar aquilo que Deus nos deu, permanecer com aquilo que Deus nos deu. Eu sempre digo para as pessoas que estão nos ouvindo aí, eu não faço a obra de Deus, tanto que Tiago diz, né? A fé sem obras ela é morta. Mas ele não cita a obra primeiro, ele cita a fé. Mas é interessante que a gente precisa entender, nós não fazemos a obra para ser salvo, fazemos a obra porque somos salvos. Então, os salvos fazem a obra de Deus, né? Por serem salvos. Então, estão continuando pregando o Evangelho. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa, em si, continuar com aquilo que Deus injetou dentro de nós, que é a fé, que é a palavra de Deus injetou em nós, e a gente tem, de fato, o dispositivo, que é a fé, que vai nos conduzir ao céu. Pastor Sadraque, foi uma honra estar com o senhor aqui pregando o Evangelho. Toda minha.
Sei que aí em Angola já está bem tarde, já são 1h30 da manhã, Certamente. mas Mas é, não vai menos abençoar o povo aí, abençoar a nós, dê uma palavra de oração. E vamos repetir eu a me live. sinto... Ah, com certeza, vamos fazer outra live aí. É porque esse horário aqui é um horário bom, né? Porque o povo no Sim, Brasil mas está está tranquilo para mim. Está tranquilo para mim. em casa nesse horário. Então, eu sabia da diferença do horário do Brasil para cá, de Angola para cá, mas é um horário bom para que o público veja. E eu acredito que a gente vai divulgar mais ainda, vai ficar melhor ainda, aí, vai alcançar o povo Amém. maior. E várias pessoas precisam ouvir essa live. Vou deixar essa live salva, porque várias pessoas precisam ouvir essa bênção, essas revelações que desceu do céu, esse conhecimento e essa explicação sobre a fé. Pastor Sadraque, Amém. eu vou orar, mas eu queria que o senhor deixasse as considerações finais aí para esse povão aí, em nome de Jesus. Muito obrigado. Meu dia está ganho com o pastor Júnior Trovão, entrando aí o pastor Napoleão, Benção. Estou muito feliz por ter essa conversa. Aprendi bastante. Parei aqui agora para fazer um apontamento. Já saiu aqui uma lição com o pastor Júnior Trovão estava a falar aqui há pouco, né? Falar do jovem velho Davi. Então, muito obrigado por tudo. Minha palavra final é isso que o pastor estava. Nós fomos criados em Cristo para toda boa obra, né? Onde a fé é árvore, as obras são frutos, né? Onde a fé é mãe, as obras são filhas. E nós fomos criados para então darmos frutos e então gerarmos toda boa obra. Eu creio que nós vamos aqui sermos honrados pela fé até o fim. A vitória é nossa. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos seguir sempre nesse caminho, né? Sendo honrados pela fé e também honrando a fé. Isso é muito interessante. Uma hora a fé nos honra e outra hora nós honraremos a fé. Isso é extraordinário. Essa comunhão deve haver, esse caminhar deve haver sempre até o final da nossa caminhada cristã, até o dia do arrebatamento. Então, pastor, muito obrigado. Vamos orar. Obrigado, nós. Deus continue abençoando a pastora Estela, né? Estela. A Estela. Eu só não consigo falar o segundo nome. Lufuankenda. Lufuankenda. Deus abençoe a vida dela, seus filhos. Deus continue abençoando. Amém. O pastor Jorge Batista. Enfim, toda Angola, todos que estiveram conosco aqui. Deus continue abençoando a vida da sua família, a sua vida também, seu ministério. Amém. Que Deus gere recurso para que no máximo até o meio do ano lá a igreja esteja pronta, em nome do Senhor Amém. Jesus, e Deus surpreenda, e que todo embaraço, em nome do Senhor Jesus, caia por terra, e que tudo aquilo que está, as trevas que tenta colocar as mãos, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Vamos orar agora e abençoar a vida do povo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui com teu filho nessa live, ó Deus, falando Amém. da tua palavra, falando desse dispositivo que o Senhor colocou em nós, que é a fé, aonde vai nos conduzir às maiores vitórias nessa terra, e a maior de todas, que é chegar ao céu. Ó Deus, nós te louvamos pela vida do teu servo, da família dele. Aqui. E eu preciso encerrar a live para poder salvar ela, tá bom? Deus abençoe. Pastor Sadraque, muito obrigado por tudo. Pastor Napoleão, muito obrigado por tudo. Deus em Cristo continue abençoando. E você que esteve conosco, Deus continue abençoando a tua vida. Vou deixar lá salva no Instagram, no IGTV. Vai lá e assista em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz.